4h da manhã foi dormir. Gente, ontem eu combinei com vocês que a gente tentaria responder 4 perguntas, lembram? O que a homossexualidade não é, o que a homossexualidade é, de onde que ela veio, para onde que ela pode ir. Nós temos esses 4 desafios agora de manhã. Tentar responder isso aí. Um livro que eu sugiro que você leia, que eu fiquei sabendo que saiu, até tá difícil de encontrar porque a Mundo Cristão parou de editar, é o Restaurando a Identidade. É um livro muito bom para você ter entendimento sobre a questão da homossexualidade. Você que nunca leu sobre o assunto, é um livro legal para você começar a pesquisar e tudo mais. Restaurando a Identidade, da editora Mundo Cristão. Tem 2 autores, ambos falam com muita propriedade sobre o assunto. Então, vale muito a pena se adquirir. Restaurando a Identidade, da editora Mundo Cristão. Tenta aí achar. Eu acho que algumas livrarias você ainda encontra. Então, o que a homossexualidade não é? Nós vamos tentar ver os 4 principais mitos sobre o assunto da homossexualidade. O primeiro deles, que a homossexualidade seja genética. Para começar, não há embasamento nem bíblico e nem científico para isso. Então, até hoje, a gente não encontrou respaldo bíblico nenhum que te leve a concluir que alguém pode nascer gay. Por quê? Porque ninguém nasce com identidade sexual pronta. Criança não tem nem hormônio sexual. Como é que vai nascer já com identidade sexual pronta? Não tem. Aí você se pergunta, tá, mas e aqueles menininhos que desde pequeno eu já vejo com trejeito? Nós vamos chegar lá. Mas não significa que tenham nascido daquele jeito. Deus não determinou ninguém para ser homossexual. Então, nós vamos ver outras questões que podem levar à construção da homossexualidade. Agora, a questão genética não faz parte. Até hoje, você não vai encontrar nenhum versículo e até hoje não se tem nenhuma pesquisa isolando um gene gay. Muitos pesquisadores já tentaram, milhões de dólares já foram investidos para tentar se isolar esse gene gay. Até hoje não conseguiram. E ainda que isolem, se houver, praticar a homossexualidade vai continuar sendo pecado. Não vai ser por causa de questão genética que você vai estar livre, de repente, para desenvolvê-la. Você pode, se você quiser, porque é um direito seu. Mas do ponto de vista cristão, não é aquilo que Deus desenhou o ser humano para ter como estrutura de relacionamento, como forma de relacionamento, como inclusive identidade. Tá claro até aqui, gente? Então, se você ouvir, pesquisas isolaram o gene gay, pergunta quais? Porque até hoje não existe nenhuma realmente que comprove isso. Por que por um tempo a militância gay, os grupos pró-gays investiram demais para tentar realizar esse tipo de pesquisa? Porque são os maiores interessados. Porque uma vez isolando esse gene gay, você pode dizer o seguinte: eu nasci assim. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Deus me fez assim. Eu posso dormir em paz. Só que isso não aconteceu até hoje. Não há nem respaldo bíblico e não há nem pesquisa que confirme isso. A outra questão. Muita gente acredita que a homossexualidade seja alguma disfunção hormonal. Hormônio não determina orientação sexual. Hormônio atua no seu apetite. Hormônio te dá algumas características físicas. Agora, hormônio não determina o seu objeto de desejo. Então, já foi feita pesquisa comparando testículos de homossexuais e de heterossexuais e ovários de homossexuais e de heterossexuais. Qual que é a diferença? Nenhuma. Nenhuma diferença entre esses testículos, nenhuma diferença entre esses ovários. Por quê? Porque não é a quantidade de hormônio que vai fazer com que você goste ou não goste de homem ou de mulher. O que vai atuar é no seu apetite, é na intensidade. Agora, se fosse hormonal, gente, seria maravilhoso, porque uma pessoa infeliz com a prática da homossexualidade, você encaminharia para o endócrino. Faz lá um exame, prescreve uma receita, você vai na farmácia e fala, me dá aquele ali para eu virar hétero. Só que não é assim. Aí você fala, mas isso aí, hormônios, então não tem nenhuma relação direta, do ponto de vista determinista, não. Agora, pode atuar em questão de autoestima.
Aí daqui a pouco eu explico como. A outra questão, acreditar que todo homossexual é homossexual porque está possesso de demônios. Bem que eu queria. Bem que eu queria. Estou dizendo que não tem influência espiritual? Não. Tem influência espiritual, sim. Agora, não significa que por ser homossexual esteja carregado de legião de demônio gay. Tá certo? Você tenta falar isso, por exemplo, com um travesti, você vai fazer evangelismo no ponto de prostituição. Você vai lá, conversa com os travestis, começa a bater papo, e chega uma hora, ou você fala realmente, posso fazer uma oração por você? Ou mesmo ele fala, você não vai orar por mim, não? Então, eu lembro de uma vez que a gente foi fazer o evangelismo, e eu não sei se o tempo meio que fechou, então o grupo ficou bem reduzido, e estava eu e um amigo de ministério. E a gente falou, vamos nós dois pelo menos pra gente ir lá orar, a gente não precisa necessariamente descer e falar com o pessoal lá com os travestis, que era um grupo muito pequeno. E ia ficar muito na cara, né? Que tipo assim, eles foram atrás de programa, né? Quem tá passando assim. Então, assim, a gente achou melhor a gente não desce do carro, a gente ora, e a gente tá lá orando dentro do carro por eles, e nisso, os travestis parados do lado do carro, vocês não vão orar por nós, não? Vocês vão descer para falar com a gente? Não vão falar de Jesus para nós, não? Vamos, claro, viemos aqui para isso. Descendo, ficamos orando e tal. Mas muitos deles, eles chegam para você e falam assim, você pode orar, mas você não vai impor a mão para expulsar demônio de mim, vai? Da onde que eles tiraram essa ideia? Das igrejas que eles faziam parte. Boa parte dos travestis veio de igreja, veio de berço evangélico, veio de berço cristão, veio de família, né, que tinha contato com o evangelho, e que uma vez, com a confusão de identidade, tentaram expulsar todo tipo de demônio. Veja bem, se tiver demônio, expulsa. Tá? Demônio não presta pra nada. É roubar, matar e destruir. Expulsa. Agora, mesmo expulsando, muito provavelmente, diria que 99% dos casos vão continuar gays. Por quê? Porque a homossexualidade não é só questão demoníaca, do ponto de vista de possessão. Tá certo, gente? Tá claro? Então, olha só. Não tá? O que você entendeu? Hã? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Não é porque a pessoa é envolvida com a homossexualidade que ela esteja possessa de demônios. Pode até ser. Então, ficou claro o que eu disse? Pode ser. Se tiver, expulse. Mesmo expulsando, muito provavelmente ela vai continuar com atração pelo mesmo gênero, ela vai continuar com a identidade homossexual, a não ser que haja outro tipo de intervenção para completar o processo de restauração. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a homossexualidade não tem influência espiritual? Não, ela tem. Ela tem. Tem do mesmo jeito que outras práticas de pecado também tem. Não é só a prática da homossexualidade. A prática de um vício sexual, por exemplo, seja ele hétero ou não, também tem. A prática de abuso também tem. De pedofilia também tem. De dependência química também tem. De glutonaria também tem. De preguiça também. Então, pecado sempre vai ter uma torcidinha, né, do lado ali, que é como se fosse um demônio, como sendo um garçom do inferno, oferecendo manjares. Agora, não significa que porque a pessoa está praticando homossexualidade, que ela esteja necessariamente possessa e uma vez você repreendendo, expulsando, ela vai deixar de ser gay. Seria maravilhoso se fosse assim, gente. Fala. Ficou claro? Ficou? Ótimo. Às vezes a gente quer demonizar tudo, né? Aham. O que acontece é que tem a questão das emoções. O que a pessoa está recebendo dentro de casa, como criança, a homossexualidade está muito relacionada também, às vezes, com a figura paterna. Nós vamos chegar lá. É isso aí. Então, o que eu não quero que vocês se confundam acreditando que, de repente, eu estou dizendo que não vai ter influência. Tá certo? Tem sim. Agora, o que não dá é pra gente cometer... Por que eu tô frisando isso aqui? Pelo seguinte. Eu vou tentar te responder, para ficar mais claro, com um exemplo. Um dia a gente estava fazendo um evangelismo lá no centro de Vitória. Quem conhece o centro de Vitória é ali a região da Cracolândia ali de Vitória, perto ali da rodoviária e tal.
Então, onde tem crack, muito provavelmente vai ter prostituição. Né? Onde tem prostituição, você vai encontrar garotas, garotos, você vai encontrar travestis. Então, é um ponto... Agora, até que a prostituição é muito fraca, porque outros pontos estão crescendo. Mas, na época que o centro de Vitória tinha muita prostituição, a gente constantemente fazia evangelismo no final de semana. E a gente saía lá pelas 10, 11 da noite, saía a pé até a do Avalanche, e ia lá para o centro, ali da rodoviária. E estamos lá conversando com os travestis, e eu lembro de um caso em que 2 obreiros nossos abordaram um travesti e começaram a conversar com ele. Aí o travesti virou para os meninos e falou assim, sou crente desviado da igreja tal. Novidade, né? Quase todos são. É mesmo, cara? O que aconteceu? Que você abandonou o Senhor, abandonou o evangelho, abandonou a igreja? Não abandonei, não. Eu amo o Senhor. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a igreja. Mas os irmãos lá da igreja falaram que esse demônio que tem em mim, só Jesus vai conseguir expulsar quando ele voltar. Eu estou esperando. Então, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não quero que você saia daqui achando que porque é homossexual tem um demônio tão forte que só Jesus, quando voltar, vai dar conta de enfrentar. Então não é que falta sair demônio. Tem influência sim. Mas nós temos que o quê? Tratar as raízes. Por que esses demônios estão aí? O que eles estão fazendo aí que eles acham tão atraente? Então o que não dá é pra gente achar que o mundo espiritual ele está muito mais forte do que o mundo espiritual é regido por Deus. No nome de Jesus. É o maior nome, gente. Todos os nomes vão ter que se dobrar. Toda boca vai ter que confessar. Todo joelho vai ter que se dobrar diante do nome de Jesus. Ele é um nome que sustenta todas as coisas. Então, o que eu quero te dizer, ainda que você use esse nome para você colocar o mundo espiritual em ordem, segundo a ótica de Deus, demônios subjugados, embaixo realmente dos pés da igreja, do corpo de Cristo, ainda assim aquela pessoa, muito provavelmente, ela vai continuar tendo atração homossexual. Então, é isso que eu quero que fique claro. É maravilhoso quando a pessoa, por exemplo, a pessoa vem procurar aconselhamento comigo. Eu não trabalho com libertação nem com cura interior, eu trabalho com aconselhamento. Então, o que é o ideal de caso para eu atender? O ideal é que já tenha passado por libertação, que já tenha, inclusive, passado por cura interior. Por quê? Porque eu faço parte de uma estrutura de ministério, o meu chamado é trabalhar com um acompanhamento contínuo. Ou seja, eu tenho casos de pessoas que eu acompanho há 5 anos. Então, toda semana, no começo, ela vem e presta conta. Chega uma hora, ela vai conseguindo vencer. Então, chega uma hora, ela vem a cada duas vezes por mês. Uma semana sim, uma semana não. Chega uma hora a cada 3 semanas. Chega uma hora uma vez por mês. Chega uma hora uma vez a cada 2 meses. Chega uma hora ela está trabalhando comigo. Você está entendendo? Mas é uma caminhada de prestação de conta. Se a pessoa já passou por libertação, por cura interior, gente, é uma maravilha. É uma maravilha. Porque basicamente o aconselhamento ele vai trabalhar no quê? Naquilo que é inconsciente, você transformar em consciente a pessoa e fazer uma escolha. Hã? Os velhos hábitos. Então, o problema é quando a pessoa não veio já sendo ministrada em cura interior e libertação. Aí eu encaminho. Então, lá em Vitória, por exemplo, a gente é parceiro de ministérios que trabalham na área de cura interior e libertação. Inclusive, eu coordeno uma escola de sexualidade dentro de uma escola de cura interior e libertação. Entende? Então, chega uma hora, a pessoa está ali. Eu não sei se é ela que está falando comigo ou se é demônio. Eu não vou atuar nisso aí, porque não é o meu chamado. Então, por que eu sou parceira de ministérios que trabalham cura interior e libertação? Primeiro, porque eu vejo a necessidade deles. Sei que é bíblico. Sei que é uma necessidade mesmo. Já fui palestrar em lugar onde fui pregar em igreja, falar sobre seminário de sexualidade, e no final, no auge do cansaço, né? Impressionante, sempre nessas situações. Tinha falado sexta-feira na igreja, para várias igrejas do interior de São Paulo. Chegou no sábado, eu palestrei, estava lotado. E no final, um rapaz quis falar comigo. Eu achei legal porque eu sabia que era uma pessoa que estava envolvida com a questão da homossexualidade. Falei, pô, que bênção, né? O cara tá afim de trocar ideia. E nessa vez,
entre aspas, por acaso, coisa que eu nunca faço, eu pedi para alguém estar junto nessa conversa. Eu nunca faço isso, sempre sou eu e a pessoa. Porque eu me sinto livre para isso em Deus, senão eu não faria. Nesse dia, por Deus, hoje eu sei, eu pedi para alguém da igreja acompanhar, que era inclusive amigo desse rapaz. Era futuro até, assim, faria parte da mesma família, por casamento e tal. Enfim, e aí o rapaz topou e começamos a conversar. Aí eu vi que o rapaz não tinha ainda tido uma experiência de conversão. E ele estava todo enrolado, creio que com a homossexualidade e também com dependência química. Então, aí você já vê, né? São mais questões para você tratar. E então visualiza a cena. Eu já tinha começado a falar na sexta, isso aí já era sábado à noite, já umas 10 da noite, 10 e pouco, a igreja quase que vazia. Eu numa sala no fundo da igreja conversando com esse rapaz e felizmente com esse outro acompanhando, que era da igreja. E tinha pouquíssimas pessoas ainda ali que não tinham ido embora. E começamos a conversar e o rapaz falou assim, olha, eu quero aceitar Jesus hoje. Massa. Eu falei, você tem certeza? Tem. Tem certeza mesmo? Tem. Então vamos ler aqui a palavra, ver como é que se faz isso. E tô lá lendo Romanos com ele e tal, e ele começou a aceitar Jesus. Aí não era mais ele falando comigo. Falei, nossa, cadê o Cote, né? Cadê o Cote, meu Deus? Cadê a Neuza Tioca? Falei, quem tá aí, né? Tinha uma galera dentro do cara, tá certo? E começou a se rasgar e começou a vir pra cima de mim. Eu falei, vai, trouxa. Né? Ainda bem que esse outro rapaz estava. Porque o cara olhava pra mim, a culpa é dela. E vinha pra cima de mim, o cara queria me matar. Aí o pastor veio, segurou e não sei o quê. Aí eu vi que eu tava irritando demais. Aí eu falei assim, bom, essa realmente não é a minha parada, eu preciso começar a me aliançar com gente que é fera na área. Porque eu não sou. Foi quando eu comecei a me aproximar de ministérios lá em Vitória, que trabalham nessa área. Então, eu creio demais exatamente nessa junção dos três. Eu creio que tem que ter, sim, libertação, porque existe esse mundo espiritual que tem que ser rompido. Você tem que comunicar no mundo espiritual, ó, de que lado que você está. E antigas alianças tem que romper e realmente anunciar suas escolhas e o seu posicionamento. E isso vai ter repercussão no mundo espiritual. Mas eu não sou especialista no assunto. Então, eu não me atrevo a mexer nisso, porque não é a minha parada. Mas eu encaminho para pessoas. Creio muito no Ministério de Cura Interior. Já participei, inclusive, de ministrações no assunto, eu acho muito legal. Desde que haja equilíbrio. Porque eu já vi muita gente fazer muita besteira também. Da pessoa quase sair surtada, achando que aquilo lá é cura interior e não é. Mas eu creio que tem muita gente equilibrada. Aqui, por exemplo, é um lugar. Senão eu não estaria aqui. Então, por eu acreditar. E, por fim, o aconselhamento. Isso. Por a mesma coisa a depressão. O cara chega lá um deprimido, o cara já sataniza, ele não precisa do diabo. Quer dizer, se o cara estava mal, aí quer sair pior. Pior. Então, assim, agora, realmente a igreja, ela tem uma ideia, assim, muito arcaica, muito pobre, muito infeliz sobre libertação. Uhum. Que resume a libertação só na expulsão de demônios. Isso. Isso. Como até a orientação sexual de uma pessoa, sim. Se ela abrir para isso. Exatamente. Concordo. Mas a questão é essa, porque como você falou, assim, homossexualidade é uma construção. Isso. É uma série de fatores. Não é só uma escolha que o cara fez lá na frente. Não é? Uhum. Inclusive, o que a gente observa na prática e no campo da libertação é que 90% dos fatores que constroem a homossexualidade tem a ver com heranças espirituais, Uhum. influências, que muita gente
Isso aí. Isso. Então não é só você chegar e expulsar o demônio de uma pessoa, isso não funciona. Entendeu? Assim, não adianta expulsar irresponsavelmente um demônio de uma pessoa sem lidar com isso que você falou que é o que você vai chegar. E é o que muitas vezes a gente chega também. Mas eu acho que a sua colocação é muito feliz. Ficou claro, gente? Então, só para eu chegar no quarto mito. O quarto deles, eu acho que é o mais cruel de todos. Por quê? Todos eles são fundamentados no engano. Veja bem, eu já falei em igreja, onde tinha liderança da igreja, eu fui falar só para os líderes da igreja, onde cada departamento da igreja acreditava em um desses mitos. Eu falei, ai Deus, por que eu vou fazer essa pergunta, né? Que eu fui perguntar, quem acha que é assim? Levantar a mão. Quem acha que é assim? Tinha gente adepta de todos os mitos. Falei, imagina se vem uma lésbica hoje aqui e fala, gente, eu quero mudança de vida. Se ela chegar para a galera da genética, vai falar o que para ela? Minha filha, já era. Você deu azar. Você nasceu assim, já era. Se for para a questão hormonal, procura um médico e corrige. Se for ali para o pessoal da possessão, nós vamos orar, expulsar, você vai voltar a ser hétero. E o líder de jovens que falou que era opção? Falta de uma surra bem dada. Que bênção esse líder de jovens, né não? Falta de uma surra bem dada para largar essa safadeza. Olha, vários gays já foram espancados. Não é à toa que a militância gay tem um monte de argumento para tentar usar, inclusive, para legitimar, para criminalizar a homofobia. Não é do nada que eles tiram isso. Tem um monte de travesti, um monte de homossexual que é espancado, que é torturado, que é hostilizado, que é assassinado. Tem gente que acha que vai corrigir o gay assim. E o que acontece? O que está por trás dessa posição? Eu acreditar que a pessoa escolhe ter atração pelo mesmo gênero. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa nessa situação. A não ser... Um exemplo. Mulheres que foram casadas por 20, 30 anos. Detalhe, foram mal casadas. Chega no momento e fala, a partir de agora, chega. Eu me relaciono com a mulher, mas eu não me relaciono com o homem. É como se ela tivesse feito um voto interno. Ela escolhe não se relacionar mais com alguém do sexo oposto. Chega, é o protesto dela. Vou pra cama com uma mulher, mas não vou pra cama com um homem. Chega, cansei. Esse é o único caso. Caso contrário, em geral, você vai encontrar pessoas escolhendo o quê? Não sentir o que sentem, mas escolhem praticar o que sentem ou não. Eventualmente, elas podem escolher, eu vou me lançar a isso. Por que nós estamos dizendo isso? Porque, gente, a atração, ela é involuntária. Você não escolhe o que te atrai, escolhe? Você escolhe o que te atrai? Imagina se Deus te julgar pelo que te atrai. Nossa! A gente tá frito, não tá? Agora, a gente vai ser julgado pelo que a gente escolhe. É ou não é? Vontade de um monte de coisa que você tem. E muita coisa é vontade que não presta. Agora, a vontade por si só é pecado? Seja ela qual for? Vontade por si só não é. Agora, o que você faz dessa vontade pode ser ou não pecado. Uma coisa é você ter atração. A outra coisa é você se lançar à atração. Então, a partir do momento que você se lança, você escolheu. Você escolheu ser responsável pela sua escolha. Então, o pecado da homossexualidade nas escrituras, ele está sempre relacionado ao ato. Praticar. Agora, praticar não é só ir para a cama. Praticar também é você se lançar à fantasia. Um homem casado, bem casado, com a mulher da vida dele, ele pode ter atração, de repente, por outra mulher. Significa que ele adulterou? Só vai adulterar se ele fantasiar. Porque a atração é involuntária. Então, eu sou casada. Eu tenho permissão para fantasiar com qualquer outro homem sem ser meu marido?
Não, eu sou aliançada a ele. Uma vez encontrando algum homem que me atraia, o que eu preciso fazer? Escolher. Eu vou adulterar fantasiando? Escolho não. Então eu recuo e ponho limite. Isso é pureza. Não é você não ter atração. Não é você não ser tentado. É você não ceder à tentação. Então, nós vamos ser julgados exatamente por isso. Pelo que a gente escolhe. Agora, você não vai encontrar, em 99% dos casos, pessoas que escolheram sentir atração pelo mesmo gênero. Muito pelo contrário. Em geral, são pessoas que começaram a se ver diferentes, se sentir diferentes desde a infância. E chegou na adolescência. Isso agravou em função, inclusive, pela questão hormonal, que os hormônios sexuais começam a ser produzidos. E aquilo que era para você, de repente, aquilo que o menino poderia representar para o outro menino, como meu amigo, de repente, é o quê? É uma atração. Ou menina com menina, ou menina com menino, não interessa. Os hormônios sexuais começam a preparar aquela pessoa para uma intimidade em termos de relacionamento. Volta aqui, presta atenção. E aí o que a gente nota? Que na adolescência isso aí costuma ficar mais evidente. Agora, a gente tem que entender que essa crise começa desde cedo, costuma haver muito sofrimento. Em geral, as pessoas tentam negar isso desde o começo, na adolescência ou na infância. Na infância, inicialmente, depois na adolescência, obviamente. E aí elas entram em crise, tentam reprimir, tentam até namorar alguém do sexo oposto para ver se gostam ou não. Se sentem um fracasso. E aí, de repente, começam a experimentar intimidade com alguém do mesmo gênero. E aí tem a sensação de que é isso que eu sou. E se assumirem o que a gente chama de sair do armário. A questão é, sai do armário e cai no abismo. Então agora nós vamos falar. Isso que a homossexualidade não é. Então o que ela é? Os ministérios de ajuda no Brasil costumam utilizar essas duas definições. Uma, toda homossexualidade é busca. Busca pelo quê? Por amor. O problema é onde? Onde nunca vai encontrar. Todo homossexual, gente, ele está procurando amor. Ele está procurando afeto. Só que muitas vezes amor e afeto para ele se confundem com sexo. Aí nós vamos explicar por quê. O negócio é que ele está procurando a coisa certa. Só que onde ele nunca encontra. Aí ele quebra a cara, se frustra, sofre. O que ele faz? Tem que procurar de novo porque ele está buscando amor. Aí ele se relaciona, vai de novo para aquela cama, se apaixona, se entrega, compra, paga, quebra a cara de novo. Aí ele procura outro. Aí você vai ver o quê? Que muitos homossexuais não tem só a questão da homossexualidade, tem também a questão da compulsão sexual. Não é à toa que promiscuidade costuma fazer parte da prática da homossexualidade. Creio que no passado, muito mais na homossexualidade masculina, mas hoje isso tem mudado muito. Muito na homossexualidade feminina também. Então, todo homossexual, ele não está procurando orgia, necessariamente. Então, na cabeça dele, essas orgias, muitas vezes, são o quê? São entregas, são intimidades. Como se fosse o amor camuflado. O preço que você paga para você ter intimidade. Então, para você ter uma ideia do caos. Só que nunca encontra. A outra definição que explica muito bem a busca do homossexual é essa aqui. Busca reparativa. Em geral, também, você vê como que a homossexualidade sempre é uma busca. Seja por amor, seja por reparo, por compensação. Então, o homossexual, sem exceção, ele costuma ser uma pessoa que está procurando no outro o que ele acha que falta nele. Então, eu procuro nele o meu pai. Eu procuro nela a minha mãe. Eu procuro nele o pai que eu acho que eu não tive. Eu procuro nela a mãe que eu acho que eu não tive. Eu procuro nesse homem, o homem que eu sempre sonhei ter desde pequeno e nunca tive. Nunca foi meu. Foi do ministério, foi de outras mulheres, foi da droga, mas não foi meu. Eu procuro nessa mulher aquela confirmação de que vale a pena ser mulher. Está começando a ficar mais claro? Como então que se constrói a homossexualidade? Aqui tem uma lista do que a gente chama de possíveis influências para a construção da homossexualidade. Veja bem, eu estou falando a palavra construção. Ninguém nasce com a identidade sexual pronta. Ninguém nasce com essa identidade sexual elaborada. Ninguém nasce tendo atração pelo mesmo gênero ou pelo gênero oposto.
você nasce num estado neutro com possível potencial de definir a sua identidade até o final da sua adolescência. Então, em geral, até a adolescência, muita gente passa por confusão. Ainda mais uma estrutura pós-moderna como a nossa, que relativiza tudo. Então, no passado, era óbvio que ser homem era também se relacionar com mulher e vice-versa. Hoje, isso não é mais taxativo. Você pode, você não pode, tem o terceiro sexo, o quarto, o quinto, o sexto. Tem autor que já fala de 11 sexos. Tem sexo para tudo quanto é gosto. Tá certo? Então, no passado isso era muito marcado. Hoje já não é mais. Então, isso confunde a nossa relação. Então, por que aquela mulata escultural tá com essa mulher totalmente masculinizada? Que um dia ou outro dia eu encontrei ela com a cabeça rachada. Jogaram a pedra na cabeça dela por disputa de droga na rua. Então, por quê? Porque essa mulata não vai entregar o coração dela para outro homem. Ela consegue sustento com o homem. Mas o coração dela está na mão de outra mulher. E essa que é masculina